Olá, noivinhas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo aqui no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre as 6 coisas que eu acertei no meu casamento. Foram 6 pontos que fizeram bastante diferença no meu casamento e eu quero compartilhar com vocês, porque pode ser que te ajude no teu grande dia também. E se você quiser saber quais são as 6 dicas, é só continuar assistindo o vídeo. A gente já tinha em mente o café colonial porque a gente ia casar de tarde, então era o que mais combinava para a nossa ocasião. Mas assim, pra quem tá organizando todas as coisas, e você que é noiva, você sabe do que eu tô falando, a gente começa a pirar com essa questão de buffet. Na verdade, a gente pira com tudo, né? Mas assim, o buffet é preocupante realmente, porque você começa a pensar na quantidade de pessoas que você tem pra convidar, na quantidade de pessoas que realmente vão no seu casamento, porque sempre tem uma margem de pessoas que não vão. E aí você tem que calcular, você tem que procurar vários buffets, vários preços, e tem que ver qual que mais se adequa, você tem que fazer uma média de quem vai e passar o número certo pro buffet. Então, me preocupava um pouco, assim, não faltar comida. No meu caso, sinceramente, no local que eu casei já tinha uma empresa que era responsável pelo buffet, então eu não tive que fazer vários orçamentos. Só que ainda assim eu ficava com um pouco de dúvida. Na minha cabeça, a ideia de café colonial era muito legal, porque ia ter várias tortas, pães de queijo, isso pra mim, assim, que sou gordice, era maravilhoso. Só que ao mesmo tempo eu ficava pensando assim, ai gente, será que as pessoas vão gostar de ir no casamento, que é uma festa, né? E comer pão, comer torta, comer pão de queijo? Será que não vai ficar meio pobre, assim, sabe? Eu tinha isso na cabeça. Eu sei que é um pensamento errado, mas eu não lembrava de um casamento que eu tinha ido e tinha sido café colonial. Então na minha cabeça isso ficava meio rodando. Mas o meu café colonial, assim, ele foi maravilhoso, gente. As comidas eram maravilhosas. Tinha várias esfirras, mini salgadinhos. E tava ótimo. E assim, pra quem não sabe, o café colonial, ele acaba sendo mais barato. Porque, obviamente, não vai montoeiras de carnes que iriam nas outras opções de almoço e janta. Então, além de ser muito gostoso, ele ainda acaba sendo mais barato. Então, eu super acertei nessa opção de café colonial. Segunda coisa que eu acertei no meu casamento foi contratar uma cabine fotográfica. Pra quem não sabe, eu contratei um Miro Cabine, que é aqui de Joinville, mas eles fazem toda a redondeza, então quem quiser pedir um orçamento, é só mandar um e-mail pra eles. E eu preciso fazer um momento jabá aqui do blog, pra falar pra vocês que o Miro Cabine tem parceria com o nosso blog. Então se você tá assistindo esse vídeo, se você nos acompanha pelo blog ou aqui pelo YouTube, é só entrar em contato com eles e pedir o descontinho especial para as noivas do Dicas de uma Noiva. E você que é noiva sabe o quanto isso é importante, gente. Quando eu falo descontinho, é uma forma carinhosa, mas assim, ó, é um valor que faz diferença, então não perca essa oportunidade. Voltando pro assunto, eu não me arrependo em nenhum ponto de ter contratado a cabine fotográfica. Pra quem não sabe ainda, eu contratei a cabine fotográfica pra ser uma lembrança de casamento mesmo. Então eu não tive nada físico que eu entregasse pros convidados. A minha atração de festa era a cabine fotográfica e a pessoa levava a foto dela pra casa. Então assim, era uma coisa que pra mim, que não tinha uma festa dançante, fez toda a diferença, porque as pessoas ficavam se entretendo, tirando fotos engraçadas, tirando várias fotos. Então, pra mim, fez toda a diferença ter a terceira coisa que eu acertei no meu casamento foi a decoração. Eu já falei em outros vídeos aqui lá no blog também que eu fiz a minha decoração sozinha. Quando eu digo sozinha, é porque eu não contratei nenhuma empresa específica de decoração. Então, eu contratei uma pessoa que ela me ajudou ali no processo de ideias e tudo, mas ela também não é profissional de decoração. Na verdade, ela foi mais uma amiga ali me ajudando, e no dia, realmente, eu não fiquei com esse peso de fazer a decoração. No dia, eu tive meu dia de noiva, não me preocupei com isso. Ela que foi lá e montou tudo. Só que, gente, assim, como eu não tinha ninguém que tomasse a frente, que fosse a cabeça, não tinha nenhuma empresa, eu acabei me incomodando bastante, assim, de realmente não saber o que fazer, de ter que pesquisar muita coisa na internet, juntando ideias conforme eu queria. Então, tudo que eu pensava tinha que ficar matutando assim na minha cabeça se aquilo ia dar certo mesmo, ir atrás de orçamentos do que eu precisava pra concretizar aquilo, ir atrás das coisas pra comprar. Então tudo que eu pensava em fazer, eu tinha que ir atrás, fazer orçamentos e executar sozinha. Foi uma coisa assim que eu precisei fazer por questão de orçamento mesmo, mas assim, agora que já passou todo o estresse, que já passou toda a correria, assim, é uma coisa que eu digo que eu acertei bastante. Porque eu me estressei, mas eu me diverti muito nessa preparação também. E eu economizei muito, né, gente? As empresas, elas cobram bem caro, assim, eu acho que é um trabalho
que é impecável, um trabalho que, assim, vale muito a pena você contratar. Mas se você é que nem eu, que não podia contratar, eu acho que a gente dá conta sim, eu acho que noiva tem superpoderes aí, a gente consegue executar isso. Então, pela parte da economia, eu acho que eu super acertei em fazer a minha decoração. A quarta coisa que eu acertei no meu casamento e que muita gente veio dar um retorno assim bem positivo pra gente foi sobre a nossa cerimônia. Pra quem já foi em um casamento, sabe que normalmente na cerimônia tem um mestre de cerimônia ou tem um mestre de cerimônia que ele fica lá anunciando todas as pessoas que vão entrar, todas as coisas que vão acontecer. Então, normalmente tem, assim, um momento especial para a entrada dos padrinhos, um momento especial para a entrada das daminhas, dos pajens, para a noiva, para o noivo, para a família. Então, a gente não queria uma coisa muito mecânica na nossa cerimônia. Foi então que a gente decidiu. O Fábio teve a ideia inicial de que a gente fizesse uma coisa diferente, que fosse uma história. Como assim uma história? A gente decidiu que a gente ia realmente montar uma história, escrever a nossa história, só que baseada meio que em conto, numa história de princesa, de príncipe. Na nossa história, a gente começava contando sobre a princesa e o príncipe que vivia no castelo. E o príncipe descobriu ao decorrer da vida que ele precisava de amigos pra vencer as grandes dificuldades da vida. E aí era o momento que entravam os amigos do noivo. E aí tinha um momento que ele dizia que tinham pessoas muito especiais que ajudaram ele em toda a vida dele. E aí ele ia citando cada padrinho e deixava uma mensagem especial para os padrinhos. Era uma história e cada vez que o mestre de cerimônia citava o personagem, ele entrava. Então era uma coisa assim que precisava de bastante ensaio, porque realmente conforme ele fosse citando a pessoa tinha que entrar. Claro que era dado um tempinho para a pessoa entrar, assim, mas não tinha aquela coisa muito mecânica. Então todo mundo gostou muito, porque eles se sentiam assim como se fizessem parte de uma história e cada pessoa era um personagem daquela história. E foi muito diferente, assim, várias pessoas vieram nos parabenizar, assim, pela cerimônia diferente. E as pessoas que tiveram aquela entrada especial vieram agradecer também, porque elas realmente se sentiram especiais entrando, né? Não era apenas uma citação do nome deles, mas era uma história da onde eles faziam parte e eles perceberam que eles realmente fizeram diferença na nossa história. Então foi uma coisa, assim, que ficou bem diferente a nossa cerimônia, que todo mundo gostou. A quinta coisa que eu acho que eu acertei bastante no meu casamento foi contratar banda. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por música, eu estudo música, então... E quando eu digo estudo música, eu não digo que eu entendo bastante de música, é só que eu gosto muito mesmo. Mas assim, fez toda a diferença pra gente contratar uma banda. Ter música ao vivo, assim, principalmente pra mim, pra muitas pessoas, assim, ao meu redor gostam muito de música também. E é muito legal, assim, a experiência de você estar escutando a banda ali do seu lado é uma coisa mais real, mais viva mesmo, sabe? Literalmente. Então, eu acho que fez toda a diferença e você puder contratar também. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de contratar uma banda pra estar lá no seu dia. A sexta coisa que eu acho que eu super acertei, e essa, assim, foi uma das melhores coisas que eu acertei no meu casamento, gente, linkando lá com o primeiro item, que foi o buffet. Como eu já falei pra vocês, a gente contratou buffet de café colonial. E no café colonial, pra quem não sabe, ele, além das comidas, ele já vem com café, Nescau e sucos. E uma coisa que eu acertei muito foi comprar suqueiras pro meu casamento. Então, não sei quem conhece, eu vou deixar umas fotinhos aqui das suqueiras que eu tive na minha festa. Essas suqueiras eu pedi que o buffet reabastecesse o suco do café ali nas minhas suqueiras. Então, eu tinha garrafinhas personalizadas também. Então, essa questão de ter garrafinhas personalizadas, de ter uma suqueira toda bonitinha ali pro pessoal, chamou muita atenção pro suco. E aí que eu volto a dizer que eu acertei muito na bebida. Porque, assim, muitas pessoas diziam pra gente que tinha que cuidar bastante com a bebida, porque acabavam deixando livre e as pessoas exageravam, assim, pegavam demais, pegavam vários tipos e acabavam não tomando tudo. Então era uma coisa que me preocupava. E como eu não tinha muito dinheiro pra gastar, eu também me preocupava em faltar. De as pessoas, assim, não quererem muito tomar suco e faltar refrigerante. Então, a princípio, a gente nem ia pegar refri, ia ficar só com suco pra economizar mesmo, mas a gente acabou pegando alguma coisa. E aí que tá outro ponto importante. A gente não pegou latas e nem garrafinhas. O que a gente fez? A gente pediu pro pessoal do buffet separar 2 jarras e que eles
E aí a gente pegou do buffet garrafas de 2 litros de refrigerante e a gente pediu que eles colocassem nas jarras e servissem os copos de refri. Então, assim, foi a melhor coisa que a gente fez, porque daí as pessoas não pegavam várias coisas, elas pegavam conforme elas iam precisando. Como eu já falei, a questão da suqueira chamou muita atenção, as pessoas realmente tomaram muito suco, mas com essa questão da jarra, gente, de refrigerante, pra vocês terem uma noção, inicialmente ia gastar cerca de R$150 de refrigerante, o que já é, assim, ó, absurdamente barato, tá? Mas aí, gente, acabou sobrando refrigerante, eu gastei R$90 de refrigerante. Então, assim, eu acertei muito na hora da bebida, de ter pedido pra servir em jarra ao invés de latinhas. E nessa questão da suqueira também. Então, assim, ó, dê uma conversada, dá uma pesquisada, vê como que fica melhor pra você não ter muito prejuízo com a bebida. Então é isso, noivinhas. Essas foram as 6 coisas principais, assim, que eu lembro no momento que fizeram bastante diferença no meu dia.